Nosso planeta existe por 4,5 bilhões de anos. E nesse longo período de tempo, dinossauros vieram e foram, a geografia do planeta mudou completamente e milhares de civilizações nasceram e decaíram. Entretanto, evidência dessas civilizações perdidas estão por aí em ruínas, em todos os países do mundo. Mas como elas eram antes de serem arruinadas? Bom, pegue sua pá e seu chapéu e se prepare para escavar comigo enquanto descobrimos como os sítios arqueológicos eram quando suas populações estavam vivas. O primeiro sítio que vamos visitar está localizado a uma altura de quase 2.500 metros, uma das ruínas mais famosas do mundo, a lendária cidade Inca no Peru. O nome Machu Picchu tem origens que estão associadas à língua Quechua, falada pelos Incas. O termo Machu Picchu pode ser traduzido como velha montanha ou velha cume, sendo uma combinação de Machu, que significa velho, e Picchu, que significa montanha ou cume. Quando foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo americano Hiram Bingham, ela nem era reconhecível. Parecia-se como qualquer outra montanha da região, mas nada como uma cidade. Acreditava-se que os Incas construíram essas cidades nas alturas porque seria muito difícil atacá-las. Consequentemente, elas seriam uma barreira natural. Como tudo na arqueologia, sempre se resumiram sítios arqueológicos a estruturas defensivas. A cidade permaneceu perdida por centenas de anos, e durante esse período o local se transformou em uma floresta. A vegetação nativa cresceu por volta e dentro das estruturas. Os Incas não usavam nenhuma espécie de cimento para construir. As casas da antiga cidade foram construídas principalmente com grandes blocos de pedra, encaixados com precisão para formar paredes e edifícios sólidos. As pedras eram geralmente extraídas de predeiras nas proximidades e em seguida moldadas e transportadas para o local de construção. A precisão no corte das pedras permitia com que elas se encaixassem perfeitamente, sem a necessidade de nenhuma argamassa, e as raízes cresceram dentro delas. A escavação, feita por arqueólogos que modificou a paisagem de mata para a cidade, foi bem demorada, durando aproximadamente 4 meses, onde cuidadosamente retiravam-se as raízes, deixando apenas a cidade. Quando eles finalmente terminaram, a equipe ficou maravilhada com tudo que tinha debaixo da mata. E hoje em dia, depois de muitas outras escavações, as ruínas da cidade estão finalmente claras. É claro que, apesar do esforço duro dos arqueólogos, ela ainda está longe de ser o que era quando foi construída nos seus dias de glória. Acredita-se que nessa época as casas eram cobertas por tetos de palha e portas de madeira. Existiam ali casas residenciais, áreas como uma espécie de fazenda onde realizavam as plantações, uma área sagrada e um local para a realeza. Machu Picchu seria assim nos seus tempos de glória. Sério, olha como esse local foi bem feito pelos Incas. Ele está lá até hoje, mesmo após anos sem nenhum tipo de atividade de manutenção humana. O local onde está a cidade foi e é atingido diariamente por acontecimentos naturais como chuvas, ventos e sol. E mesmo assim, após 550 anos, a cidade sobreviveu. Isso só nos mostra como os Incas eram ótimos engenheiros e arquitetos. Se você considerar como as construções atuais rapidamente se estragam, talvez a arquitetura moderna possa aprender um pouquinho com os conhecimentos incas. A próxima cidade está em locais de areias brancas, águas cristalinas e, é claro, sítios arqueológicos. Chichén Itzá. Se você um dia estiver com vontade de conhecer um sítio arqueológico com uma das mais bem preservadas pirâmides do mundo, você pode considerar o México e dar uma andada pela Península Maia no estado de Yucatán.
Essa cidade tem por volta de 1.500 anos, e embora atualmente ninguém viva lá, no seu ápice ela foi moradia de aproximadamente 35 mil pessoas. O sítio inteiro ele tem por volta de 26 ruínas para serem exploradas, e a mais famosa delas é a pirâmide de El Castillo. Essa pirâmide ela tem por volta de 24 metros de altura, 91 degraus, e em cada um dos seus 4 lados. Isso totaliza 365 degraus, contando com a plataforma. Não, isso não é nenhuma coincidência. Esse número é o mesmo número de dias que temos no nosso calendário atual, que é um calendário solar. A pirâmide ela foi construída diretamente no topo de um cenote, que é um buraco de água, muito comum pelas regiões de Yucatán, e considerada pelos maias um local sagrado. Ela foi completamente abandonada por volta do século XV, e tem gente que acredita que foi por causa de secas. Depois disso, a floresta cresceu sobre os templos, o que fez com que quando os colonizadores invadem um local, a cidade mal pode ser reconhecida. A cidade foi inicialmente documentada em 1841 nas obras Incident Travel in Central America, Chiapas and Yucatán, publicada em 1843. No entanto, a cidade permaneceu relativamente desconhecida até a descoberta de Edward Thompson, em 1894. Temos na cidade templos, altares e assentamentos dispersos, campos de cultivo e um sistema de 69 calçadas, que juntas falam sobre o contexto urbano da cidade. Ela tem aproximadamente 30 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho atual da atual Niterói, no Rio de Janeiro. A cidade ela vai ser ocupada entre 600 e 700 anos depois de Cristo por uma imigração, depois do colapso de outro sítio arqueológico que está ali próximo, o de Izamal. E a partir de 1900 depois de Cristo, ela se torna uma espécie de capital regional. Isso tudo significa que todos os sítios arqueológicos da região tiveram algum tipo de contato nesse período. A cidade, apesar de parecer um grande local cinza, pode ter sido pintada com cores como vermelho e amarelo. Existem indícios de que os maias usavam cores em suas construções. A evidência mais clara vem de pequenos fragmentos de pigmentos encontrados em locais da cidade. Próximo a Chichén Itzá, nós temos a cidade de Tikal, localizada na região do Petén, no norte da Guatemala, na América Central, que hoje é assim, mas provavelmente em seus tempos de glória tenha sido assim. Esse é o templo 2 da cidade de Tikal, que foi construído para abrigar e honrar os restos mortais de uma pessoa notável, a senhora maia Calahun Ubacuayo, também conhecida como Senhora de Tikal, que reinou em 632 a 734 a.C. E esse foi o nosso tour arqueológico. Qual desses sítios você gostaria de ter visto em seu ápice? Você tem algum favorito que eu não mencionei? Manda aí nos comentários e obrigada por assistir.